tema da mensagem nessa manhã é Levante-se. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo de 10 a 13, diz assim: Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vinhas em flor exalam seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. O livro de Cantares de Salomão é um dos 5 livros que nós temos no Antigo Testamento que compõem, o grupo de livros de poesia, livros de poesia e sabedoria. Nós temos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a classificação dos livros, Então, os primeiros 17 livros que nós temos na Bíblia, ali de Gênesis a Ester, é chamado de livros históricos, São livros que contam toda a história da humanidade e do povo de Israel. Mas depois nós chegamos ali na seção onde tem Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes e o livro de Jó, que são conhecidos como os livros de sabedoria e de poemas. Então, o livro de Cantares é uma poesia que foi escrita pelo rei Salomão. O rei Salomão escreveu o livro de Provérbios, escreveu Eclesiastes e também escreveu o livro de Cantares. Ele é uma poesia que narra o romance do rei Salomão com a sua noiva Sulamita. Quem conhece a história do rei Salomão sabe que ele foi um homem muito apaixonado, Foi um homem muito apaixonado que teve algumas esposas e algumas delas ele teve assim um relacionamento mais próximo, assim, Como rei, às vezes tinha relacionamento só para poder fazer alianças, mas tinha algumas mulheres que ele era um pouco mais apaixonado. E uma delas é a sua noiva Sulamita, a qual ele descreve aqui, escreve esse poema para poder mostrar o amor conjugal entre o homem e uma mulher. Então, Cantares de Salomão, no superlativo hebraico, na poesia hebraica, ele chama de o Cântico dos Cânticos. Isso significa que de todos os cânticos, de todas as poesias de Salomão, esse é o maior e o melhor de todos eles. Nós utilizamos muito os textos de Cantares aqui para poder falar da vida conjugal, falar do relacionamento entre marido e mulher, Usamos para fazer casamento, usamos em encontro de casais, em cursos de casais, mas também a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele escreveu lá na carta aos Efésios, e fazendo uma relação entre o marido e a esposa, ele faz a relação entre Cristo e a igreja. Ele diz, assim como o marido é o cabeça da mulher, a igreja, Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Lá no final, no livro de Apocalipse, nós vamos chegar na leitura no final do ano, vai narrar uma história quando Jesus volta e João ele faz a relação de um casamento, onde Cristo vem buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Então, se nós podemos fazer essa relação entre o relacionamento de um marido com a sua esposa, entre Cristo e a sua igreja, nós também podemos olhar para o livro de Cantares de Salomão e dizer que, de forma literal, nós vemos um homem, um noivo, um marido, falando aqui para a sua esposa e também a sua esposa falando para o seu marido. Mas nós também podemos pegar essas verdades que há aqui no texto e descrever que também é uma forma de Cristo se relacionar com a sua igreja. Há algo aqui que Cristo está relacionando com a igreja. E nós vemos aqui que o marido, o noivo, ele está longe. Se você for começar a ler a partir do início do capítulo, nós começamos a partir do versículo 10, e é muito importante que depois que a gente fala aqui as mensagens, a gente não lê todo o texto aqui para não ficar cansativo e não tomar muito tempo, mas é importante que leia-se todo o capítulo anterior, posterior, para entender mais o contexto da passagem. Mas a noiva está dizendo que o marido está longe, e aí ela começa a ver que ele está vindo, andando pelos montes, pulando pelos montes, e ele chega. Quando ele chega, ele encontra ela
em uma situação dentro de um quarto. E aí ele olha para ela, o marido olha para a esposa e diz: levante-se, levante-se, amada minha, levante-se, venha comigo, né? Já passou o inverno, né? Chegou a primavera, já tem flores na terra, os animais, os pássaros já estão cantando, né? A figueira já está dando seus frutos. Venha minha querida, porque é hora de se levantar. Por isso que eu disse que o tema da mensagem é levante-se. Levante-se, porque há determinados momentos da vida que nós, como pessoas, seres humanos, a gente acaba, as dificuldades, os problemas, as lutas do dia a dia, acaba deixando a gente prostrado, acaba deixando a gente preso dentro de um lugar, acaba muitas vezes deixando a gente dentro de um quarto, escuro muitas vezes, e às vezes não queremos sair. Eu imagino que grande maioria das pessoas já passou por uma situação dessa, de estar dentro de um quarto e muitas vezes sabe que tem que se levantar, sabe que precisa fazer alguma coisa, mas não quer e não tem forças, né? Algumas pessoas dizem, né, o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz: quando você acorda de manhã cansado, né, querendo dormir mais, isso significa que você está cansado fisicamente, dormiu pouco talvez, né? Mas quando você acorda de manhã e não quer, né, você não quer acordar, você não quer se levantar, isso se trata já de um outro problema, não é um problema físico, né? Mas quem esteve na quarta-feira aqui, por exemplo, ouviu o que o pastor Rodrigo disse, né, de estabelecendo prioridades, que nós temos que cuidar da nossa vida física, né, emocional e espiritual. E às vezes os problemas pegam a gente de uma certa maneira que acaba jogando a gente num problema emocional, e às vezes a gente cai nesse problema e fica lá durante um bom tempo. Os problemas, acontecem coisas na vida que fazem a gente se prostrar, fazem a gente cair, né, dentro de um quarto, e a gente não quer sair daquela situação, porque é uma situação que traz sofrimento, é uma situação que traz dores, e aí o tempo vai passando, passam os dias, passam os meses, passam os anos talvez, e a gente continua da mesma forma, continua do mesmo jeito, caído e mergulhado naquele problema. Às vezes, eu estou falando de forma figurativa, estar dentro de um quarto de forma figurativa, mas às vezes acontece, né, no literal, pessoas não querem sair do quarto. Nós já fomos chamados, né, várias vezes, de falar: ó, vem aqui em casa para orar. Meu filho já faz uns dias que não sai do quarto, não quer sair, está numa depressão, vem aqui conversar com ele. Quando eu era líder de jovens, passava muito por isso, né? A gente ia lá, conversava, orava, tentava, muitas vezes conseguia, às vezes não conseguia, né? As pessoas não queriam sair do quarto, se mergulhavam ali dentro daquele mundo, dentro daquela depressão, dentro daquele problema, e não queriam sair, ou não tinham forças para sair. Mas a palavra para nós, nesta manhã, Jesus, assim como ele está falando com a sua amada, assim como o rei está falando com a sua amada, Jesus está falando com a sua amada é a sua igreja, e a igreja de Jesus somos eu e vocês, nós somos a igreja. Então Jesus está falando para nós esta manhã: levante-se, é hora de se levantar, é hora de se levantar. Agora, a grande questão aqui é o porquê que o amado aqui, por que que o rei, por que que o marido está pedindo para sua esposa se levantar? Por que que Jesus está pedindo para a sua igreja se levantar? Por que que ele está falando que é hora de se levantar? Então nós vamos ver isso. Em primeiro lugar, está pedindo para ela se levantar, porque ela estava em uma situação que não era para estar. Veja comigo novamente o versículo 10, ele diz: levante-se minha querida, minha linda, e venha comigo. Ele repete por duas vezes, depois lá no versículo 13 ele vai falar novamente: levante-se minha querida. Ele fala duas vezes mostrando a insistência do amado, a insistência do rei com a sua noiva, falando: levante-se. Você já precisou falar para alguém se levantar por mais de uma vez? Eu precisei fazer isso hoje de manhã, hoje. As crianças não queriam acordar. A Vitória e a Bia não queriam acordar. Vocês viram que elas estavam aqui meio amuadinhas, né? Estavam com sono, dormiram tarde, né? Não queria. Então eu tive que insistir: levante-se, acorda, vamos levantar, vamos para a igreja, tem culto, aquela coisa toda. E elas não queriam levantar.
Então, há uma insistência aqui do marido para sua esposa, mas diferente da situação que eu passei hoje, que era uma situação diferente, porque precisava acordar, ela estava dormindo. Aqui, ela não está dormindo, ela está acordada, mas ela está na cama. A noiva está na cama, a igreja estava deitada em uma cama, sendo que era hora de se levantar, já havia passado o momento de se levantar, o tempo já havia passado. Ele olha para ela e diz: olha, o inverno já foi, chegou a primavera, chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de ver as coisas boas que estão acontecendo, mas ela não queria se levantar. E o problema aqui é que não havia um impedimento, não havia um problema que impedia ela de se levantar. Ela queria por algum motivo, realmente ficar deitada. Ela queria ficar ali. Talvez dizer: vem, meu amado, entra aqui no quarto e fica aqui comigo. Vamos ficar aqui comigo dentro do quarto, vamos passar o dia por aqui. Mas não, ele está falando: não, é hora de você sair. É hora de você sair desse quarto. É hora de você sair dessa situação. O que Jesus está dizendo é o seguinte: talvez há pessoas que estão vivendo em situações que não deveriam estar, estão em posições que não deveriam estar, estão prostradas, estão caídas, estão deitadas, sendo que na verdade era para estar de pé. E assim como o rei foi até a sua noiva e falou para ela: olha, é hora de você se levantar, chegou o tempo de se levantar. Jesus está falando para nós: levante-se, meu irmão, levante-se, é hora de você se levantar, é hora de você sair dessa situação que você se encontra, é hora de sair dessa tristeza, é hora de sair desse problema, é hora de sair dessa depressão, é hora de se levantar. Você precisa se levantar. O que Jesus está dizendo é: você precisa se levantar. Quando Jesus encontrou o paralítico do tanque de Betesda, que havia um problema físico que o impedia de se levantar, né? A Bíblia diz que ele era paralítico há 38 anos, ele não podia se levantar, por mais que ele quisesse, ele não podia, mas Jesus curou ele, e Jesus diz para ele: levante-se e anda. Quando Jesus disse levante-se e anda, ele já estava curado, ele recebeu a cura na maca, os nervos dele foram religados, a coluna foi religada ali, o ciático, aquela coisa toda, ele já estava curado no leito, mas Jesus falou para ele: agora você foi curado, agora é você que tem que se levantar. Jesus não pegou na mão dele e falou assim: ó, levanta, porque a hora que você se colocar de pé, aí eu te curo. Jesus falou: levanta e anda. Sabe por quê? Porque tem momentos da vida que a gente não quer se levantar, tem momentos que a gente quer ficar deitado, quer ficar prostrado. Tem pessoas que não querem ser curadas. Às vezes há situações que as pessoas se agarram dessa situação e ficam ali, vivendo anos naquela situação. Mas Jesus está dizendo: levante-se, é hora de se levantar, é hora de você se colocar de pé. Não é para você estar nessa situação que você está, já passou o tempo. Irmãos, todo mundo passa pelos invernos da vida. Ele diz para ela que o inverno já passou, o inverno já passou, todo mundo passa. Inverno, ele pode representar um tempo de sofrimento, né, um tempo de lutas, um deserto. Todo mundo passa por esses momentos, todos nós passamos. Mas assim como o inverno começa, ele também o quê? Termina. Nós estamos no inverno, mas graças a Deus, em setembro, ele vai embora. E aí chega a primavera, chega outras estações. Ela estava numa posição que não deveria estar. Jesus está falando: o tempo que você viveu essa situação já acabou, é hora de você se levantar. Você já sofreu por ele, você já sofreu por essa situação, você já pranteou, você já orou, Jesus já ouviu, já foi feito, mas agora é hora de se levantar. É hora de você se colocar de pé, se levantar, porque quem está te chamando é o noivo, é Jesus. Ele veio até o encontro, ele está vindo até você nesta manhã
e dizendo: olha, levante-se, é hora de sair desse quarto. Vamos olhar para fora. Vamos ver o que tem lá fora. Porque o que tem nesse quarto aqui nada mais pode te ajudar. É hora de sair, é hora de se levantar. Amém, gente? Quando Elias, o profeta Elias, ele venceu os profetas de Baal, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, venceu os profetas, um milagre maravilhoso acontece no alto do Monte Carmelo, e ali morre todos os profetas de Baal. A rainha Jezabel fala para ele: olha, eu não vou comer enquanto eu não te matar. E aí Elias foge, e depois de uma grande vitória no monte, Elias entra em um momento de depressão, onde ele vai se esconder. Ele entra numa caverna e se esconde, fica lá escondido. Há poucos dias atrás ele viveu um dos maiores milagres que a Bíblia relata. Caiu fogo do céu através da sua oração. Ele foi um instrumento poderoso de Deus. Mas alguns dias depois de ser ameaçado, ele entra numa depressão profunda e acaba caindo dentro de uma caverna. Isso mostra que todos nós, seres humanos, passamos por isso. A igreja, por muitos anos, enfrentou os problemas emocionais como pecado, como uma série com falta de espiritualidade. Não, mas são problemas que as pessoas enfrentam. As pessoas enfrentam lutas emocionais, a gente sabe disso. Mas aí Deus vai lá e fala com Elias. E sabe qual é a primeira coisa que Deus fala para Elias? O que é que você está fazendo dentro dessa caverna? Elias responde: eu quero morrer, Senhor. Eu quero morrer, tira a minha vida. Porque eu não sou melhores do que os meus antepassados. Tem uma mulher querendo me matar. Quer saber de uma coisa? Tira a minha vida. Sabe o que Deus fala para ele? Elias, primeira coisa, vai para fora da caverna. Eu me recuso a falar com você dentro dessa caverna, porque não era aqui que você devia estar. Não é aqui que você deveria estar. Eu não vou falar com você enquanto você estiver dentro dessa caverna. Vai para fora. Lá fora Deus falou com ele. Deus falou com ele: come, que você vai ter uma jornada longa, você vai ter que ir ungir tal profeta, e eu vou levantar um substituto para você, para Eliseu. Mas enquanto ele estava dentro da caverna, Deus falou assim: eu me recuso a falar com você enquanto você estiver nessa situação. Saia da caverna. É o que Jesus está dizendo. Chegou a hora de se levantar. Chegou a hora de se levantar. O que ele diz? Ele diz: levante-se e vem. Não era só se levantar. Não bastava só se levantar da cama. Era se levantar e vir com ele. Venha comigo. Vem. É o maior convite do Evangelho. Jesus passou 3 anos e meio aqui na terra e ele falava para as pessoas: vem. Ele chegou para Pedro e disse: venha comigo, eu te farei pescadores de homem. Ele falou com André, com Mateus, com João, com Tiago: vem. Esse é o maior convite do Evangelho. É vem, mas vem para onde? O rei estava chamando ela para onde? Para ter um relacionamento íntimo com ele. O rei queria se relacionar com ela, mas ela estava deitada na cama, não queria se levantar. E o convite era: vem comigo para fora, vem comigo viver o que tem aqui fora. Deu o tempo de você ficar trancada nesse quarto. Jesus deseja ter comunhão com a sua igreja. Ele deseja ter comunhão. Ela estava no quarto por causa do inverno. E como eu disse, todo mundo passa pelos invernos da vida, por essas estações. Todo mundo passa. Sofrimento, espera. Às vezes a gente tem que passar anos esperando alguma coisa. Nós enfrentamos, por exemplo, um inverno de 3 anos, esperando pela gravidez da Bia. E era uma coisa que não passava. Entrava ano, saía ano e não passava. Mas 3 anos depois acabou. Chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de se levantar. Chegou o tempo de viver aquilo que o Senhor está querendo. É apenas uma estação. Se você está enfrentando um inverno na sua vida, deixa eu te dizer, é apenas uma estação. Eles vêm e passam. Mas às vezes o inverno passa e a gente permanece no inverno. O inverno passou, mas a gente permanece. A gente quer ficar lá. É como se o paralítico do tanque falasse para Jesus: não, Jesus, eu quero ficar aqui. Deixa eu quietinho aqui com a minha maca. Não tira a minha maca, não.
Não tira a minha maca, porque a minha maca é a forma que eu tenho de mostrar para as pessoas que eu continuo doente, que eu continuo paralisado. E Jesus está querendo tirar a maca e fazer a gente andar, mas tem gente querendo ficar deitado. Eu vi uma história uma vez de um homem paralítico, e ele fala assim, cara, eu sou paralítico, e aí eu tenho uns amigos crentes, cara, e aí eles falavam para mim, vamos para a igreja, que nós vamos orar por você, eu vou te levar lá, vai ter um culto de curas e tal, e você vai ser curado, você vai voltar a andar, vai ter não sei o quê, e ele falava assim, chegou uma hora que eu falei para ele assim, deixa eu falar um negócio para vocês, eu não quero ser curado, eu quero continuar na cadeira de roda, eu tenho uma série de benefícios na cadeira de roda. Ele falou desse jeito, ele falou, vocês não têm noção da quantidade de benefícios que eu tenho estando numa cadeira, eu não quero andar, ele falou, eu não quero ser curado, não vou na igreja com ele. Ele falou, eu não vou. Ele falou, eu passo longe da igreja, porque vai que eu recebo a cura. Perco o meu benefício do INSS, perco um monte de coisa. Ele falou, eu não quero. Já imaginou um negócio desse? É sério. Tem gente que às vezes, espiritualmente falando, emocionalmente falando, acaba entrando nessas situações e não querem se levantar. E Jesus está falando conosco hoje, chegou a hora de se levantar. Chegou o tempo de se levantar. Sabe por quê? Porque em segundo lugar, sabe por que Ele quer que nós se levantemos? Porque Ele tem um novo tempo para nós. Versículo 11, ele diz, eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. O rei desejava que a sua amada se levantasse e fosse ao encontro dele. Mas como eu disse, ela queria ficar no quarto. E ele fala para ela, olha, veja que o inverno já passou. O tempo de ficar no quarto já passou. Porque o inverno em Israel, ele não é rígido, mas é muito chuvoso. Então era normal que no inverno as pessoas ficassem mais nesse período dentro de casa. Porque não é como hoje, que a gente entra dentro de um carro e vai trabalhar num lugar fechado. Naquela época, Israel era 100% agrícola. E quem que trabalhava na lavoura, na chuva? Ninguém. Então, o inverno era um tempo ruim. Era um tempo de se manter em casa, de ficar dentro de casa. Mas, o inverno já havia passado. Há uma nova estação. O rei está falando, olha, chegou uma nova estação. E é a melhor estação de todas, é a primavera. É a estação onde as flores começam, a aparecer, é onde os animais começam a cantar, aqueles animais que estavam hibernados, escondidos por conta do inverno, agora eles começam a aparecer novamente, os pássaros cantam, o período das chuvas passaram, era hora de voltar à vida normal, era isso que ele estava falando para ela, chegou o tempo de voltar a viver, há um novo tempo, há uma nova estação, que nós temos que viver. Jesus está convidando, venha comigo, levante-se e venha comigo, porque eu tenho um novo tempo para você, há uma nova estação na sua vida, eu desejo fazer você viver uma nova estação, saia dessa situação que você se encontra, é hora de sair dessa situação, é hora de sair desse problema, é hora de vencer essa dificuldade, é hora de virar o disco, essa é antiga, né? É hora de viver coisas novas. Jesus tem coisas novas para nós. Ele tem um novo tempo para a sua vida pessoal, Ele tem um novo tempo para a sua vida profissional, Ele tem um novo tempo para a sua família, Ele tem um novo tempo para o seu casamento. Ele está dizendo, chega dessa situação, é hora de se levantar, eu tenho coisas novas. Você está vivendo no inverno, mas do lado de fora já está primavera. Ou seja, nós estamos atrasados. Estamos atrasados naquilo que Deus deseja que a gente viva. Talvez já está disponível para nós um novo tempo e nós estamos presos ainda lá no inverno, olhando para a chuva, não está chovendo mais, passou o tempo das chuvas, passou o tempo de escuridão, é hora de viver um novo tempo. A primavera, sabe o que ela representa? Enquanto que o inverno representa dor, sofrimento, a primavera representa esperança, restauração, novos começos. A primavera representa novos começos.
Tudo aqui, o que Jesus está falando aponta para um novo tempo. Há uma nova estação para vocês. Há um novo tempo para nós. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. O que ele está dizendo, o que o rei estava dizendo para a moça é o seguinte: olha, o tempo de chorar acabou. Agora é tempo de se alegrar. É tempo de cantar. É tempo de viver coisas novas. É tempo de tomar posse daquilo que Deus tem preparado para você. É tempo de viver coisas extraordinárias. É tempo de viver o que você ainda nunca viveu. É tempo de viver coisas novas em Deus. Mas nós precisamos se levantar e sair do quarto. Jesus não vai trazer esse novo tempo enquanto nós estivermos deitados dentro do quarto. Ele não vai trazer. Ele diz que a nova estação está do lado de fora. Ele diz: vem para ela, vem aqui ver. Vem aqui do lado de fora ver. Olha lá. Olha os pássaros cantando. Olha as flores. Os sentidos dessa mulher estavam paralisados, porque ela estava dentro do quarto e não estava vendo. E não estava vendo que o inverno já passou. E isso acontece com a gente. Os problemas, as dificuldades, as lutas, as dores, às vezes nos cegam. A gente não consegue ver. É por isso que pessoas morrem. As pessoas morrem porque não querem morrer. Elas querem parar de sofrer. A gente olha uma pessoa que tirou a sua própria vida e fala assim: como é que uma pessoa casada com filhos e tudo mais tirou a sua própria vida? Porque a pessoa não consegue ver. Ela não consegue ver a beleza que tem no seu marido, ela não consegue ver a beleza que tem nos seus filhos, ela não consegue ver a beleza que tem na vida. Ela está paralisada, com os sentidos paralisados. Tem coisas boas ao nosso redor, mas ela não conseguia ver. Ela estava pensando ainda que ainda era inverno. Precisou o noivo dela ir no quarto e falar: olha, vem comigo, olha lá fora. O inverno já passou, acabou. O tempo de sofrimento acabou. É hora de se levantar e viver coisas novas. É hora de viver coisas novas em Deus. O noivo precisou provar para ela. Precisou provar que o inverno já tinha passado. Por isso ele diz: olha as flores. Já dá para ouvir os barulhos. Ela não conseguia ouvir o barulho dos pássaros. Não conseguia vir. A situação paralisou ela de uma maneira que ela não conseguia ouvir os pássaros cantando. Quem aqui não gosta de acordar pela manhã ouvindo o som dos pássaros? Quando você vai viajar, vai para uma chácara, vai para um hotel, não é gostoso? Acordar ouvindo o som dos pássaros? Mas no inverno os pássaros se escondem. Mas agora que era uma nova estação, era um novo tempo, ela não conseguia ouvir. Por isso o rei teve que ir dentro do quarto. Só que ele falou para ela: você precisa se levantar. É você que precisa se levantar. Jesus é um convite. É um convite. Você vê aqui que ele não pegou ela para o braço. Ele não arrancou ela à força da cama. Ele fez um convite. Você precisa se levantar, minha amada. Eu tenho uma estação nova para você lá fora. Tem muita coisa boa para a gente viver lá fora. Mas é você que precisa se levantar. Tem um novo tempo para você. Tem coisas muito bonitas para poder viver. Tem muitas bênçãos de Deus para viver do lado de fora. Mas somos nós. Ele faz apenas um convite. Se você quiser, levante-se. Venha comigo. Venha viver esse novo tempo. E eu vou concluir aqui a mensagem. Ele diz, no versículo 13, como eu disse, ele repete novamente. Ele faz uma insistência. O convite de Jesus, ele é insistente. Mas se a gente recusar, ele não vai pegar a gente pelo braço. Ele insiste. O Espírito Santo de Deus, ele convence. A obra do Espírito é convencer a igreja. É convencer a gente dos nossos erros, é convencer a gente dos nossos pecados. Mas ele está em todo o tempo insistindo, nos convidando. E esse convite para se levantar, ele é um convite diário. O rei repetiu novamente: levante-se, minha querida, venha comigo. Jesus está fazendo esse convite nessa manhã. É hora de se levantar. No versículo 14, ele diz assim: minha pombinha,
escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Quando nós estamos em Israel, a gente entende muito bem essa passagem, quando ele diz, uma pombinha escondida nas fendas dos penhascos ou escondida nas rochas. Quando nós estamos em Jerusalém e nas muralhas de Jerusalém, já falei para vocês, são muitas rochas, rochas grandes, e que não é uma parede feita de cimento com argamassa colada, elas são encaixadas. E aí, nas fendas das rochas, formam-se buraquinhos. E de repente você tá ali, parado, você está ouvindo um pássaro cantar. Aí você olha, você fala, onde é que está esse passarinho cantando? Olha que você olha na fenda da rocha, você vê ele escondidinho lá dentro. É por isso que o salmista, ele escreveu o quê? A andorinha, né? Como é que é mesmo? Fugiu. A andorinha já encontrou, né, o seu lugar, né? O pardal encontrou casa. E a andorinha, um ninho para si. O salmista estava talvez na mesma situação, andando ali e viu. E ele dizia, eu encontrei esse esconderijo no Senhor. Só que às vezes estar escondido tem um motivo para estar escondido. Pode ser por conta do inverno, as chuvas, ou porque é um período de reprodução, tem um ninho ali. E aqui o noivo, o rei, finaliza o texto dizendo assim, você está escondida nos penhascos. Você está escondida no meio dos esconderijos das rochas. Deixe-me ver o seu rosto, mostre-me o seu rosto. O noivo queria ver o rosto da sua noiva, não estava podendo ver. O rosto dela é lindo, mas ele não estava vendo. Ele diz, a sua voz é doce, mas eu não estou ouvindo ela. Deixe-me ouvir a sua voz. Isso significa que, estando dentro de um quarto, às vezes nós queremos que Jesus venha ficar com a gente dentro do quarto. No meio do sofrimento, no meio das dores, Ele está presente. Mas Ele está dizendo, olha, levante-se, é hora de se levantar. É hora de se levantar, venha comigo viver um novo tempo. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir o seu rosto. Talvez já tem um tempo já que você não ora da mesma maneira que orava. Já tem um tempo que você talvez não cante da forma como você cantava. Talvez há algum tempo essa situação deixou você de uma forma que você não consegue cantar, que você não consegue viver da forma como viveria. Jesus está falando, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ver o seu rosto. Saia desse esconderijo. Eu quero te ver e quero te ouvir. Por isso ele está dizendo, levante-se, levante-se. É tempo de viver um novo tempo de Deus nas nossas vidas. Amém? Fica de pé, por favor, para a gente poder orar.